Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós temos a honra de receber aqui na Polifonia uma convidada muito especial, a Paola Tucunduva, a apresentadora do programa Alma do Negócio. Muito bem-vinda, Paola, é um prazer recebê-la aqui. Queria começar o nosso bate-papo aqui hoje falando um pouco sobre o tema do nosso curso principal aqui, do carro-chefe na Polifonia, que é protagonismo criativo. E nós partimos do pressuposto que todo empreendedor ou líder, ele precisa ser o protagonista das suas realizações, dos seus projetos, ele precisa tomar a frente das suas responsabilidades. E pelo que eu conheço da sua história, da sua experiência com empreendedores, uma das coisas que se fala bastante também em empreendedorismo é o tal do locus de controle interno. Você poderia conversar um pouquinho com os nossos ouvintes sobre esse tema e se tem alguma relação com o protagonismo criativo? Legal, Marcos, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Eu realmente acredito muito, falo sobre o locus de controle interno, porque é um conceito fundamental para o empreendedor que quer ter sucesso. Porque o que é locus de controle interno? É a pessoa que assume a responsabilidade pelos resultados que ela alcança. E para mim isso é protagonismo. Então eu fiquei super feliz quando você contou a proposta da Polifonia, porque eu realmente acredito que os empreendedores brasileiros estão precisando reforçar e trabalhar muito mais esse protagonismo, e trazendo isso através de uma metodologia vai fazer toda a diferença, porque é através do foco no que eu sou responsável, eu olho para o meu comportamento e eu gero os resultados que eu quero. Agora, sabe que ontem eu estava conversando com um amigo meu que é executivo, ele está liderando um processo de inovação numa grande empresa aqui em São Paulo, e ele estava relatando como ele tem sentido que os empresários, de uma forma geral, e os executivos nas próprias empresas, estão muito angustiados com essa crise, não só no Brasil, mas meio que global que vem acontecendo. E ele tem se questionado se esse é o momento de falar de inovação, de atitude empreendedora. E eu, antes de falar alguma coisa para ele, eu pensei um pouco sobre, qual que é a nossa proposta com o protagonismo e o que a gente pode passar como mensagem para esses executivos, empreendedores, empresários, que estão sentindo essa angústia de que decisões, como tomar decisões num ambiente de incerteza que nós estamos vivendo hoje. Você percebe isso também do lado dos empreendedores? Com certeza. Realmente acho que esse momento que nós estamos vivendo no Brasil deixa as pessoas um pouco inseguras. Mas eu também concordo com você. É agora mais do que nunca um momento para a gente falar sobre protagonismo, sobre assumir a responsabilidade. Porque se você observar, no caso dos empreendedores que estão olhando dentro do que eu posso fazer para alcançar um resultado, apesar da situação que o Brasil está vivendo no momento, são empreendedores que estão tendo sucesso, que estão vendendo, que estão tendo resultado. Então eu acho que agora mais do que nunca é o momento para trabalhar o protagonismo dentro das empresas, o intraempreendedorismo e mesmo para os empreendedores brasileiros. Então eu acho que agora é a hora de acelerar nesse tema. Eu imagino que na vida dos empreendedores isso seja um pouco mais fácil, porque o empreendedor ele é naturalmente protagonista, ele lidera as suas próprias iniciativas. No caso da angústia desse executivo, se deve muito mais ao fato de que ele está dentro de uma grande organização, ele não tem toda a liberdade, a autonomia que ele gostaria de ter, e muitas vezes ele é obrigado a sujeitar as suas decisões às decisões mais corporativas, né? O que significa que a angústia dele acaba se multiplicando diante das incertezas que existem hoje, o que nos leva à seguinte questão, né? É planejamento, por exemplo, né? Que se vende tanto como cada vez que eu vou iniciar um projeto dentro de uma empresa, eu só vou conseguir a aprovação das minhas ideias se eu demonstrar um bom planejamento, uma boa projeção de todas as minhas receitas que eu vou ter daquela ideia, daquele projeto, e mediante o planejamento aceito pela diretoria, eu tenho que executar exatamente como foi proposto, como foi planejada a minha projeção, né?
Para os empreendedores acontece a mesma coisa, ou seja, o fato deles terem um pouco mais de liberdade, eles podem se dar ao luxo de não depender tanto do planejamento, porque planejamento acaba sendo um certo desperdício de tempo num ambiente de alta incerteza que nós vivemos hoje? Olha, na verdade, Marcos, na minha opinião, eu acho que não dá para abrir mão do planejamento, na minha opinião. Agora, uma das coisas que eu acho que vai ser fundamental, e principalmente nas grandes empresas, apesar do planejamento estar ali definido, se ele quer trabalhar essa força empreendedora, o protagonismo dentro das pessoas que trabalham na sua equipe, elas têm que ter uma certa liberdade para adaptar o planejamento desde que ela alcance as metas propostas. Então, eu acho que esse vai ser um desafio para as grandes empresas, e aí sim, como trabalhar esse protagonismo para trazer um ganho com foco na meta, no resultado, porque no final é isso que todo mundo quer. Algumas vezes as empresas gastam tempo demais com algumas coisas muito rígidas no seu planejamento e acabam não atingindo a meta. Então, na minha opinião, esse é um dos maiores erros em relação ao planejamento. O foco tem que ser muito grande na meta. O planejamento ele tem que ser flexível, e se você tem pessoas preparadas, você confia e sabe que pode flexibilizar dentro do planejamento desde que as pessoas atinjam aquele resultado programado. Tá certo, e acho que é justamente essa flexibilização, esse jogo de cintura que o executivo tem em comum com o empreendedor para atingir as metas, não importa através de qual meio, é que torna a necessidade de se tornar um protagonista, ou seja, o senhor que é responsável pelas suas decisões, a pessoa que decide quais são os melhores rumos a tomar por sua própria conta, para atingir as suas metas no final das contas. Então, pelo que você está me falando, isso só reforça a necessidade de, diante de um ambiente de incerteza, você exercitar mais ainda a sua capacidade, que é o seu loco de controle interno, né, que é o seu domínio sobre as ferramentas para atingir essas metas, e ao mesmo tempo a sua capacidade de ser o protagonista, de liderar suas realizações. Perfeito, acho que é isso mesmo, por isso que agora é a hora, né, Marcos, mais do que nunca, em preparar toda a sua equipe para realmente enfrentar esse momento. E são as empresas que conseguirem fazer isso da forma mais rápida, as que vão sair melhor desse momento. Muito bem, é isso mesmo. Muito obrigado mais uma vez por sua visita aqui à Polifonia e esperamos recebê-la aqui outras vezes. Eu é que agradeço a oportunidade, parabéns aí pelo movimento, pela iniciativa, tenho certeza que vai ser um sucesso. Muito obrigado, Paula. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, até a próxima.